Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus por esta oportunidade especial que o Senhor concede a mim, a minha esposa missionária Patrícia, também a nossa filhinha, a Maria Cecília, de estar com os irmãos esta noite, poder ser recebido, abraçado, recepcionado pelo vosso pastor Elias, sua esposa, a família, todos os obreiros, irmãos, que servem a Deus aqui nesta casa de oração. Muito alegre, muito feliz, poder rever amigos, irmãos. Que bênção que vocês estão aqui, continuam aguardando a volta maravilhosa de Jesus. Trago um abraço fraterno do meu pastor João Martins, pastor presidente da nossa igreja, também da nossa convenção estadual, ao pastor Elias, a todo o ministério da igreja em Campo Grande, extensivo a todos os nossos irmãos. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus esta noite? Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Quero dizer aos irmãos e pedir a oração de vocês em favor também da nossa Universidade Evangélica Boliviana, a nossa universidade em Santa Cruz de la Sierra. É uma porta que Deus levantou na Bolívia há 45 anos atrás para formar profissionais que queiram exercer a sua profissão, não para ficar mais rico, mas para ganhar almas para Jesus através da sua profissão. É a porta missionária que Deus entregou ali na Bolívia, e esta universidade continua a todo vapor. Quando os irmãos forem orar, não esqueçam de orar pela Universidade Evangélica Boliviana, principalmente para os nossos jovens que estão ali estudando medicina. Vocês sabem muito bem a dificuldade que é aqui no Brasil, e muitos jovens estão saindo do país para estudar. E nós temos o nosso curso de medicina para filhos de crentes aqui do Brasil, com custo acessível e um ensino baseado em princípios e valores para aqueles que querem usar a medicina para ganhar almas para Jesus. Na nossa universidade nós temos uma igreja dentro do campus, e ali tem jovens que estão dedicando os seus ensinos para pregar o Evangelho. Então, quando você for orar, não deixe de orar pela Universidade Evangélica Boliviana, que é a porta aberta que Deus colocou para nós ali na Bolívia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, nós estaremos lendo este texto, versículos de número 4 e 5, livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de número 4 a 5, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Agora, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Livro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, capítulo de número 33, e o versículo de número 3, que diz assim: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Meus irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, uma alegria imensa também rever aqui pastor Celestino, decano da nossa convenção, que Deus continue abençoando
a ele, a Mandora, toda a família, dando vida, graça, vigor e saúde, e que a sanfona continue chorando. Deus abençoe, pastor. Meus irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, nós lemos 2 textos que são conhecidos de todos vocês que meditam e que leem a palavra de Deus. Não quero me ater ao contexto, embora texto sem contexto seja motivo para pretexto. Não quero me ater ao contexto do capítulo 38, que levou o profeta Isaías a trazer uma mensagem dura, séria ao rei Ezequias. Mas quero me ater aqui neste texto, que diz que Ezequias teve uma atitude de orar. E através desta atitude da oração, Deus envia novamente Isaías, para agora trazer uma palavra de vida, e não uma palavra de morte, como a palavra anterior. E a palavra de vida que Deus liberou a Ezequias, através do profeta Isaías, foi esta: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Já no profeta Jeremias, também não quero me ater ao contexto do que levou Deus a revelar estas palavras a Jeremias, no capítulo de número 33 e o versículo 3. Embora Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, que profetizou em um período de apostasia espiritual, um profeta que profetizava para ouvidos que não queriam ouvir. Mas Deus vem até Jeremias e diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Baseado nestes 2 textos que lemos, segundo a graça que Deus for me dando, com a inspiração do Espírito Santo, nestes minutos eu quero meditar com os irmãos sobre 3 ações que movem os céus. 3 ações que todo crente não só pode, mas como deve fazer para mover os céus em seu favor. A primeira ação que o crente tem para mover o céu é a ação da oração. A oração é o elo de ligação entre a terra e entre o céu. A oração, ela tem o poder de penetrar nas alturas, de chegar até o trono de Deus e de chegar no ouvido de Deus, a oração que você faz aqui na terra. A oração é a forma íntima que o crente tem de poder falar com Deus. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias, em qualquer ambiente, a oração, ela tem poder de entrar no céu e mover o céu a teu favor. A oração, ela tem poder de fazer um exército parar e recuar e bater em retirada. A oração, ela tem poder de quebrar um coração de pedra, arrancá-lo e colocar um coração de carne. A oração tem o poder de trazer quem está longe para perto. A oração tem o poder de levantar quem está caído. A oração tem o poder de alegrar quem está triste. A oração tem o poder de trazer milagre para quem está buscando milagre. A receita não mudou, continua sendo a mesma. Nada pode resistir a um crente que ora. Nada pode resistir a uma irmã de oração.
Nada pode resistir a um irmão de oração. Nada pode resistir a uma criança, a um adolescente, a um jovem que dedica a sua vida no ministério da oração. Porque quem ora não fica sem resposta. Tem resposta de oração para quem ora. E eu estou sentindo graça de Deus aqui esta noite, para dizer a alguém que está orando há tanto tempo: hoje chegou o dia de Deus responder a oração que está sendo feita há tanto tempo. Deus ainda responde às orações. E o que eu acho interessante na oração é que para a oração não existe limite territorial. Para a oração não existe fronteiras. Para a oração não existe barreiras. Para a oração não existe quilômetros de distância. A oração, ela tem um poder sobrenatural. Você ora aqui e Deus entra com providência lá. Você pede aqui e Deus manda anjos lá aonde está sendo direcionada a oração. Eu sou profeta de Deus esta noite e recebo a autoridade do céu para profetizar. Se você quiser, receba. A tua oração está indo aonde você está direcionando, e não vai ter barreira que possa impedir a oração. O ministério da oração não é um ministério fácil, porque a oração requer devoção, requer habitualidade. E o próprio Jesus diz em Lucas que ele ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque nem sempre quando você ora, você recebe na mesma hora. Existem orações que são como a oração de Elias. Primeiro livro dos Reis, do capítulo 18. É uma oração instantânea, que não precisa de muitas palavras. Que Elias ora ao céu e diz: Deus, o povo está aqui, o altar foi reparado, o sacrifício está sobre o altar. Deus, responda com fogo. E na mesma hora Deus rasga os céus e responde com fogo. Oração com resposta instantânea. Mas tem orações que são igual à oração de Daniel. A oração que não chega no mesmo dia, que a resposta não chega na mesma hora. Por isso que Jesus diz: orar sempre e nunca desfalecer. Daniel colocou no seu coração de orar por 3 semanas ininterruptas, mas a resposta não chegava. Mas Daniel não parou de orar. Daniel continuou orando. E a Bíblia diz que houve uma batalha no mundo espiritual. E Deus envia livramento e autorização para o mundo espiritual ser aberto. E quando a resposta vem, o anjo diz: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que você colocou no teu coração para dobrar o teu joelho, a tua oração chegou no céu. Arabassuri canta lá. Eu estou ministrando para quem ora esta noite e acredita que o mundo espiritual está sendo liberado para que a oração venha com resposta. Desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Teve batalha, mas a oração não ficou presa. Deus já mandou um arcanjo com uma espada inflamada pelo fogo celestial, e eu passei para te trazer a resposta da oração. A oração, ela tem pelo menos 4 pilares. Ela pode ser em forma de adoração, como Salomão fez no 2º livro de Crônicas, no capítulo 6, versículos 13 e 14. Uma oração de adoração a Deus.
Também pode ser como a oração de Ana, uma oração de ação de graças, conforme o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 8, em que Ana ora ao Senhor, agradecendo pelo presente recebido, e diz: Deus, não há nenhum como o Senhor, que faz o pobre sair lá do monturo e assentar entre os príncipes. É o Senhor que fecha a cova, é o Senhor que tira da cova, que faz sair da sepultura, porque o Senhor é grande e tem todo o poder. Eu te agradeço, Deus. Também pode ser uma oração de confissão de pecados e de arrependimento, como a oração de Davi, no Salmo de número 51, versículos 1 a 12, em que Davi: Deus, somente contra ti pequei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, e não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação. Mas também pode ser uma oração em forma de pedido, em forma de petição, conforme Mateus capítulo 21, versículo de número 22, quando Jesus diz: e tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, crendo, recebereis. Quem está aqui orando esta noite? Quem está aqui orando esta noite? Então você vai receber. Aquieta o teu coração, tua alma, pode abrir a boca e dar glória a Deus, porque Deus está ouvindo a tua oração. Conforme Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Em tudo sejam conhecidas as vossas orações, com ação de graças, súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A oração tem o poder de mover o céu, mas também essa oração ela pode ser transformada em clamor. O clamor é diferente da oração. Quando parte para o clamor, é porque o negócio não está bom. É que orar já não está mais surtindo o mesmo ânimo. Aí parte para o clamor. O clamor refere-se a um grito intenso, um grito veemente de alguém que busca socorro. É uma súplica feita com grande aflição e com grande necessidade, pedindo a intervenção divina para um problema de suma importância. É quando alguém que está orando, as palavras já não ficam mais naquele tom ameno. Agora o grito da alma sai pela garganta e alguém começa a clamar dizendo: Deus, eu preciso da intervenção divina. Deus, a situação não está fácil. E tem momento, irmãos, que a gente precisa clamar mesmo. A gente precisa abrir a boca e dar uns gritos mesmo. A gente precisa rasgar o peito, abrir a nossa alma e dizer: Deus, se o Senhor não fizer, não vai acontecer nada. Eu preciso de Deus. Quem clama está angustiado, a alma está triste, o coração está apertado. É por isso que eu não critico ninguém que está falando alto na igreja, ninguém que está orando alto na igreja.
Ninguém que dá glória a Deus alto, que canta alto, porque você não sabe o que ele está passando, para ele expressar daquela forma, para que Deus veja, para que o céu chegue. Você não sabe, só sabe quem está passando pela prova e está dizendo: eu tenho que clamar, eu tenho que clamar. Se eu não clamar, não vai ter jeito. Arabassuri canta lá, Amanagassuri canta lá, Urabassuri cai. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus ainda ouve clamor da igreja. Deus ainda ouve clamor de uma mãe. Deus ainda ouve o clamor de um pai. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 25. A Bíblia diz que o povo estava sendo subjugado com escravidão, sofrendo. Já não bastava mais ficar em silêncio. E a Bíblia diz: e clamaram ao Senhor. E o Senhor se lembrou do concerto que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Quer chamar a atenção de Deus? Então comece a clamar. Quer chamar a atenção do céu? Então comece a clamar. Alguém está dizendo: não adianta, mas o teu clamor está chegando até o trono da graça de Deus, e o céu vai vir com resposta. Deus ouve o clamor do aflito. Salmos de número 34, versículo de número 6, diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia. Oh glória a Deus. Você pode dizer para alguém que está do teu lado, diga assim: se você está clamando, tem livramento para você hoje. Se você está clamando, tem livramento para você hoje. Pode ser o clamor como o clamor de Jonas. No capítulo de número 2, versículos de 1 a 7, Jonas diz: das profundezas eu clamei, e o Senhor me ouviu, e me tirou das trevas, da entranha do grande peixe. Não importa onde você está, Deus ouve o teu clamor. Não importa a situação que você está, Deus ouve o teu clamor. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem ou se você não tem. O que importa é você clamar no meio da dificuldade. Aonde você estiver, Deus vai te ouvir. Pode ser o clamor do cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E quantos nós já não vivemos o que viveu o cego de Jericó? Numa situação delicada, mas nós ouvimos o movimento, nós ouvimos o barulho. O que é que está acontecendo? Jesus vai passar aqui. Eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso perder a minha chance. É hoje. Mas eu sou cego, na beira do caminho, mendigo. O que é que sobrou para mim? Clama, Bartimeu. Clama, Bartimeu. A sociedade não está te vendo, clama. O sistema não está te vendo, clama. Ninguém está te observando, clama. Que você vai ver o tanto de observador que você vai angariar para a sua vida. O negócio foi tão sério que Bartimeu rasgou o peito e a garganta de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma vez? Não. Insistente, o ceguinho insistente. Insistiu tanto que alguém disse: para, está incomodando, chega. Você é cego, você é mendigo, você está sentado na beira do caminho. Para, que esse negócio de clamor não funciona aqui. Mentira do Satanás, funciona.
Funciona. Aleluia, funciona. E ele gritava cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda chamar o cego. O que é que você quer? Eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. Quantos querem voltar para casa hoje com um clamor respondido? Oração, clamor, sempre vem acompanhado de lágrimas. Sempre vem acompanhado de lágrimas. Na Bíblia, as lágrimas podem ter um significado de dor e sofrimento, mas também de arrependimento e consolo. Jesus chorou. João 11:35. O apóstolo Pedro também chorou. Bruto, como diz o pantaneiro lá na minha terra, bruto, rústico e sistemático. Mas depois de negar Jesus, lá no pátio da guarda, quando os olhares se encontram, a Bíblia diz que o olhar de Jesus penetrou tão forte dentro de Pedro, que ele chorou amargamente, conforme Lucas 22, 61 e 62. Tem o choro da viúva de Naim. O cortejo fúnebre está passando. Jesus olha para aquela viúva e vê ela chorando. O coração de Jesus se enche de compaixão e de misericórdia. E diz a ela: mulher, não chores. Toca o esquife. O defunto se levanta e devolve para sua mãe. Lágrimas. O choro de Maria, em João capítulo 20, versículos 11 a 15. Vai ao sepulcro, quando chega lá, não encontra o mestre. E diz chorando: onde colocaram o meu mestre? E o mestre chega e diz: Maria, por que choras? E quando ela vira: mestre, aleluia, porque quem chora tem resposta, quem derrama suas lágrimas tem resposta, aleluia, quem não se importa de se derramar na presença de Deus tem resposta das suas lágrimas. Quem chora tem consolo. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que, porque eles serão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. As lágrimas são tão sérias que Deus não despreza as lágrimas. Salmos de número 56, versículo 8, diz assim: tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Se você chora, a sua lágrima não está indo só para o chão, mas a Bíblia diz que tem um odre lá em cima. Aleluia. Tem gente que já entendeu. As tuas lágrimas não estão sendo desperdiçadas. Tem um odre em que as suas lágrimas estão sendo depositadas. E tem mais uma coisa: tem um livro que está escrevendo lá. João Lucas chorou. João Lucas derramou a lágrima. A Maria está chorando. Está tudo anotado. Deus não se esquece das lágrimas que você derrama aqui na terra. Tem recompensa e tem resposta. Tem consolo para quem chora. Mas também tem recompensa para quem derrama suas lágrimas. Salmo 126, 5 e 6. Os que semeiam andando e chorando, voltarão tristes? Não. Voltarão com alegria. Aleluia. E por fim, as lágrimas,
elas serão enxugadas. As lágrimas serão enxugadas. Eu aprendi pelo menos 3 coisas e encerro, pastor. Quando vir para a igreja, não esqueça a Bíblia. Não esqueça a oferta. E não esqueça o seu, porque o crente precisa chorar. Precisa se derramar na presença do Senhor. Precisa colocar o rosto no chão. Não se importar com o exterior, mas derramar as suas lágrimas perante Deus, no altar da oração. Mas vai haver um momento em que essas lágrimas serão enxugadas. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. E Deus limpará dos teus olhos toda a lágrima. Oração, clamor e lágrimas. Se você ora, tem resposta. Se você clama, tem resposta. E se você ainda tem coragem de chorar nos pés de Jesus, prepara o culto de ação de graça, porque está vindo vitória para a tua vida. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.